Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre um tema bastante polêmico, um tema que tem sido bastante atacado e distorcido. Eu quero falar com você sobre família, sobre a estrutura familiar. A visão pós-moderna diz que a família é uma construção sociológica, ou seja, quando o homem necessitou agora, então, viver em sociedade, quando foi necessário agora se construir em sociedades, surgiu também a necessidade agora de uma identificação familiar, de um grau de parentesco. Então eles dizem que a partir daí surge a estrutura família. Mas nós sabemos que biblicamente a família surgiu muito antes. Ela não é um acidente, ela não surge na história como uma necessidade, como uma construção social. Mas ela é plano de Deus para a felicidade do ser humano. E a família, ela surge então junto da criação, quando Deus está estabelecendo ali tudo aquilo que era perfeito e bom para a felicidade do ser humano. Tanto que junto com o sábado, a família são as duas instituições que Deus deu ao ser humano antes do pecado, para que eles pudessem então ali usufruir dessas bênçãos que Deus estava concedendo a eles. Por isso a família foi construída então como uma bênção para a existência do ser humano e para a própria humanidade. E como nós sabemos isso? Porque a palavra de Deus ela traz para nós conhecimento com relação a esse tema também. Lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós vamos encontrar ali, a partir do capítulo 2, verso 18, Deus falando por que foi necessário surgir a família. Então diz assim, foi lá no Éden que ela surge. E ali em Gênesis 2:18 nós encontramos a resposta. Por que Deus cria a família? Qual o propósito? Ali ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. O ser humano é por essência um ser social. E Deus sabia que se não houvesse ali uma companhia, não houvesse ali uma estrutura que pudesse trazer para ele aquilo que ele necessitava, então ele ia ter essa falta, essa necessidade. E Deus criando tudo perfeito, como a gente vê no relato da criação. Deus não poderia deixar faltar também esse aspecto, essa necessidade. Por isso ele cria ali a família, por isso ele dá ali a Adão agora uma companheira, para que possa compartilhar com ele essa jornada, para que possam juntos formar um lar, uma família, uma estrutura que deveria trazer então amor, felicidade, paz, conforto, segurança, àqueles que ali habitassem. Um lugar onde o ser humano poderia se desenvolver de uma forma plena, tranquila, feliz, porque esse era o propósito de Deus com a família. E, infelizmente, nós sabemos que o pecado veio a fazer parte da existência humana e trouxe consequências. E é por isso que hoje muitos contestam essa estrutura familiar. Muitos contestam qual o modelo correto. Se existe um modelo correto, afinal de contas dizem que este modelo que a Bíblia apresenta não dá certo. Que há muitas famílias disfuncionais, muitas famílias com problema, muitas famílias onde pessoas sofreram por estarem fazendo parte dessas famílias. Então questionam se realmente a estrutura familiar ela funciona, se ela realmente é válida. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é, o problema está com a estrutura familiar ou com os seres humanos que a compõem? Na grande maior parte das vezes, os casamentos eles são compostos não de duas pessoas que casam, mas na verdade de dois egos. E muitas vezes o que nós vemos acontecer ali é uma disputa entre o orgulho, entre o egoísmo da parte de cada um, consequências daquilo que o pecado trouxe. Porque como eu disse, a partir do pecado, o relacionamento que deveria ser harmônico agora vem então e começa a trazer consequências. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê ali que Deus colocou Eva para que estivesse ao lado de Adão, para que fosse uma auxiliadora idônea, alguém que estivesse ali para auxiliar. Mas depois do pecado, o relacionamento humano, então, ele vem sofrendo consequências. E o que nós vemos hoje na sociedade são gerações que vêm sucessivamente sofrendo essas consequências. E lares que são construídos muitas vezes com pessoas que já trazem ali por gerações problemas, traumas e uma série de coisas
que acabam carregando para o casamento e que acabam influenciando então esse relacionamento de uma forma negativa. E o pior, né, mantendo esse ciclo vicioso, muitas vezes gerando outros filhos, que agora, nessa união desse pai e dessa mãe, que traz uma carga pesada negativa, muitas vezes da família de origem, agora também gera filhos, que vão também sofrer essas consequências, trazer dentro de si também essas influências e agora vão levar muitas vezes para construir um novo lar. E é por isso que vemos uma sociedade do jeito que ela vive hoje. Muitos lares destruídos, muitos lares despedaçados, muitos filhos que sofrem as consequências de tudo isso. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Como eu disse, o propósito de Deus é que o lar fosse um lugar onde se encontrasse paz, harmonia, amor, tranquilidade, segurança. Esse era o propósito de Deus. Mas infelizmente hoje o que vemos são muitas famílias desestruturadas, disfuncionais e produzindo, como eu disse, outras famílias. Por que todo esse ataque contra a família? Por que todo esse questionamento? Espiritualmente falando, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo fala lá no livro de Efésios, no capítulo 6, o verso 12. Ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Ele fala ali que são contra demônios que lutamos. E esses demônios lutam para agora roubar aquilo que Deus ofereceu de bom ao ser humano. Sabem o efeito que a família tem quando corretamente funcionando. E por isso eles trabalham de uma forma a fazer com que a família se desestruture. Que a família não seja um lugar onde você encontre paz, tranquilidade, amor, segurança. Por isso hoje tanto questionamento. Porque como eu disse, isso vem há muito tempo acontecendo, esse processo. Há muito tempo sendo trabalhado. E por isso muitos questionam, assim como questionam outros aspectos também da existência humana. Mas eu volto a dizer, o problema está com a estrutura ou com as pessoas. Porque Deus fez essa estrutura para que ela fosse realmente perfeita e um ambiente onde o homem e o ser humano ali pudessem então vivenciar uma experiência de felicidade, de paz, de alegria. Por isso que é importante que Deus se faça presente também. Porque o inimigo de Deus vai atacar de todas as formas. Ele sabe que a família é a base da sociedade. E se ele afeta a família, ele vai afetar a sociedade também. E nós estamos vendo os resultados do mundo aí fora. Então, como conter isso? Como mudar isso? A palavra de Deus ela tem muitos propósitos. Já falei isso em outros vídeos. E um deles vai ser também nos ensinar, nos educar, nos repreender, nos corrigir. Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Para que a gente possa, então, nos tornar realmente pessoas habilitadas para toda boa obra, ele diz ali, né? Educados na justiça. E para isso nós precisamos convidar Deus para estar no nosso lar. Para isso precisamos deixar Deus estar presente. Somos seres humanos pecadores, falhos, temos defeitos, e Deus quer trabalhar em cada um de nós. E também harmonizar o lar e a família. Mas para isso é necessário que Ele se faça presente. É por isso que vale para nós aqui um conselho inspirado do sábio Salomão. Lá no Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Há muitos que estão tentando edificar a casa sozinhos. Há muitos que têm buscado muitos métodos e alternativas e deixado Deus de fora. E esse é um grande problema, na verdade, da sociedade. Como eu disse, muitas coisas têm sido contestadas. A família, o próprio Deus, a própria fé. Então muitos deixam Deus de fora e partem de uma jornada onde contam apenas com a sua própria capacidade, pensando que seja possível então escolher e ter ali agora um relacionamento e uma família. Assim como outras coisas, ter uma família também exige dedicação, também exige abdicação, abnegação, entrega, tudo isso para que você possa então também colher os frutos. E a palavra de Deus ela vai nos conduzir, e o próprio Deus vai nos conduzir a esse processo. Por isso que Salomão diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, ou seja, sozinhos nós não vamos conseguir alcançar aquele que é o propósito de Deus para a família. Então, permita que Deus faça parte do seu lar, da sua família. Convide Deus para estar presente. Dê a Ele o lugar que Ele merece. E Ele vai ajudar você também nesse processo. Talvez você ainda não tenha uma família. Talvez você deseje ter uma família. E talvez você tenha passado até por um histórico de família difícil. Mas ore a Deus, porque Deus pode conduzir seus passos.
Ore a Deus todo o tempo, entregue sua vida todo o tempo a Ele. Confie nele e peça que Ele esteja à frente de tudo. E Ele vai abençoar você. Deus abençoe você ricamente.